Bem, olá meus irmãos, mais uma vez. É, eu gostaria de gravar mais um vídeo, continuando o estudo que nós começamos sobre as coisas dos últimos tempos, sobre coisas que a gente vê no livro de Daniel, no livro de Apocalipse. E nós vimos algumas coisas. Eu quis estabelecer alguns pontos, algumas coisas que eu vejo bem claramente que a Bíblia ensina ali naqueles textos e que são pontos importantes porque servem de alicerce para a gente construir um entendimento completo, mais completo do que a Bíblia ensina sobre os fins dos tempos, a volta de Jesus. E ali, na verdade, eu voltei lá na primeira vinda de Jesus e nós vimos lá que o livro de Daniel fala muitas coisas a respeito do que aconteceu ali. E nós vimos também que o livro de Apocalipse fala algumas coisas que aconteceram ali. É, o que creio que eu tenha estabelecido ali naquele estudo, naqueles outros vídeos, o primeiro ponto é que o reino de Deus foi estabelecido na primeira vinda de Cristo. Foi Cristo, foi a pedra que esmiuçou os reinos deste mundo, os reinos de Satanás, ali na vinda dele. E esse reino começou a crescer, a crescer, a crescer até que ele tome toda a terra. Isso não aconteceu ainda, mas o reino de Deus está crescendo. É... Alguém pode perguntar, mas como assim o reino de Deus foi estabelecido lá atrás? A gente não vê Cristo reinando agora. Mas pense comigo, a Bíblia é bem clara em dizer que Cristo está assentado com Deus. Vamos ver aqui, ó. Cristo assentado. Eita, na Bíblia errada. Pera aí. Vamos ver aqui. Olha só, esse texto aqui é interessante. É a pregação de Pedro lá no Atos, logo depois que o Espírito Santo foi mandado, que é quando o reino foi fundado. Veja só, o que Paulo vem pregando. Vamos voltar um pouquinho aqui. Olha só, vejamos. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, então ele vem citando aqui texto do Velho Testamento que profetizavam disso. Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Então, o que Pedro está querendo dizer aqui é que quando Davi falou de alguém que não ficaria no inferno, cuja alma não estaria no inferno, ele estava falando de Jesus, porque Jesus, a sepultura não foi capaz de segurá-lo, de prendê-lo. Olha só, sendo, pois, profeta, sendo Davi, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, ou seja, o Messias, para o assentar sobre o seu trono. Ou seja, Cristo assentou-se sobre o trono de Davi, mas na verdade Deus tinha prometido para Davi ali que levantaria um da semente dele, que se assentaria sobre o seu trono e cujo reino seria eterno. Provavelmente tem uma referência aqui. Vamos ver, segundo Samuel, olha só.
quando teus dias forem completos, vamos direto lá. Olha o que Deus prometeu para Davi. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua semente, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de homens. Olha só, Deus está prometendo a Davi aqui que daria um descendente dele, e a quem Deus estabeleceria o reino. E este, que sabemos que é Jesus, primeiro foi cumprido fisicamente em Salomão, mas depois a gente sabe que foi cumprido em Jesus, porque mesmo essas passagens são citadas no Novo Testamento. Olha só, e Deus falou que edificaria uma casa, que essa casa é a igreja, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Vamos ver o que mais. Olha só, Efésios capítulo 2 nos diz que nós fomos ressuscitados com Cristo e nós fomos assentados na região celestial com Cristo. Olha só, isso aqui é mais claro, na verdade. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Por que Cristo está assentado à destra de Deus? Ele está assentado num trono, reinando ao lado de Deus, num co-reinado, digamos assim. Vamos procurar mais referências aqui, ó. Olha só, essa daqui é uma referência interessante, porque foi a um versículo que o próprio Jesus disse que estava falando dele. Quando ele usou esse versículo para desafiar os fariseus, perguntando, será que aqui o salmista está falando de si mesmo ou ele está falando de outro que vem depois dele? E na verdade sabemos que é Jesus. O que Deus disse a Jesus? Deus disse a Jesus, assenta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O que está dizendo? Assenta do lado do meu trono, do meu lado direito, até que os seus inimigos sejam todos derrotados. Pense, um rei, ele não costuma ir para a guerra, né? Mas ele tem quem batalhe por ele. Ele tem quem batalhe por ele. Nesse caso, nós somos o exército de Deus. Ok. Outro ponto importante que seja estabelecido é o seguinte. As pessoas podem pensar, mas como assim Cristo está reinando? Mas veja o que está acontecendo no mundo, veja como é que as coisas estão hoje. Eu já ouvi pessoas me dizendo isso. Mas a verdade é que o reino de Cristo está sendo expandido à medida que o tempo vai passando. O exército de Deus, que somos nós, está tomando esse mundo e os reinos do mundo devagarinho. É exatamente a mesma figura do que aconteceu quando os israelitas foram para a terra de Canaã. Deus deu a terra a eles e colocou Josué sobre eles. E repare que Josué é o mesmo nome de Jesus, que é bem interessante. Josué é um nome hebraico que é exatamente o mesmo de Jesus. Tanto é que no Novo Testamento foi escrito em grego. As menções de Josué usam a mesma palavra para Jesus. Poderia até mostrar, mas eu acho que eu estou fugindo do assunto. Enfim, o que aconteceu foi que o povo de Deus recebeu o reino de Canaã e eles foram tomando ali aos poucos até que tomaram toda a terra. E da mesma forma é com o reino de Deus. Jesus veio, estabeleceu o seu reino. Na verdade, ele se assentou à direita de Deus até que nós, a igreja, estabeleçamos e vençamos todos os inimigos. Observe que, olha só, nossos pés. Observe que é debaixo dos pés da igreja. Olha só, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Paulo falando para a igreja. É debaixo dos pés da igreja
é que os inimigos de Jesus vão ser esmagados. Se eu olhar aqui, ó, portas, inferno. Olha só o que Jesus falou para Pedro, ó. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o que acontece. A igreja vai atacar o reino do inferno. E as portas do inferno não vão poder resistir à igreja, da mesma forma que o povo de Canaã não pôde resistir aos israelitas. Da mesma forma. E outro ponto, que é um dos mais importantes, para ter clareza como nisso aqui, olha só, reino. É que as pessoas têm essa ideia de que o reino de Deus é uma coisa física, o reino de Jesus é uma coisa física. Mas olha o que Jesus diz aqui. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Olha só, o reino de Deus não é visível. O reino de Jesus, e eu digo que é o mesmo reino aqui, reino dos céus, reino de Jesus, e reino de Deus é o mesmo reino, é esse que foi estabelecido na vinda de Jesus, não tem uma aparência externa. As pessoas não veem fisicamente esse reino, porque esse reino é espiritual. Outra prova disso está em João 3. Olha, João 3. Olha isso aqui. Jesus respondeu para Nicodemos: na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode o quê? Ver o reino de Deus. O reino de Deus não é visível, é um reino espiritual. Então, esse é mais um ponto.